Olá, meus amigos, irmãos e irmãs, a paz de Jesus esteja com você. É pela vontade e pela graça de Deus que aqui estamos mais uma vez para partilhar essa pequena reflexão do Evangelho de hoje e também para falar algumas palavras a respeito do Santo do Dia. Primeiramente, eu quero agradecer a você que nos prestigia e acompanha o nosso trabalho e também compartilha e divulga junto aos seus amigos e familiares. Quero também agradecer aos meus amigos e companheiros do canal Anunciamos a Boa Nova pela dedicação que têm demonstrado à nossa causa de divulgar a Boa Nova a todos os irmãos. Hoje, tanto a leitura quanto o santo de hoje me fez lembrar de um tema importante, que é a santidade. É essa busca por trilharmos cada vez melhor o caminho da Palavra de Deus, rumo à vida eterna e rumo ao reino dos céus. E o Evangelho de hoje também nos faz lembrar muito bem esse tema que eu acabei de citar, que é a santidade. Ele está em Lucas capítulo 21, 12 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos vossos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros amigos, qualquer cristão que queira viver completamente a sua fé vai passar por muitas provações. Todo e qualquer bom comportamento ou princípio previsto na Palavra de Deus encontrará resistência, principalmente pelo estilo de vida que a humanidade adotou para os dias de hoje. Até parece não ser certo viver assim dentro dos princípios da Palavra de Deus. E quem o faz pode até ser muito bem ridicularizado pelos demais. Assim, nós vemos que forças contrárias estarão sempre presentes, com as injustiças e até as provações. Desde há muito tempo e até os dias de hoje, nós vemos pessoas perseguidas por causa de sua fé. E eu não me refiro aqui apenas àqueles que foram mártires do cristianismo. Sim, meus irmãos, porque até hoje nós vemos pessoas ligadas à fé cristã sendo perseguidas, maltratadas e até mesmo aniquiladas. Mas nós não temos que viver a nossa fé apenas preocupados com as perseguições, e sim porque o Espírito Santo, em algum momento, nos convenceu de que devemos buscar o caminho da verdade e da justiça, que esse sim vai nos levar à felicidade e até à vida eterna. E isso vai implicar, nós sabemos, em sofrimento, mas ele vai significar muito mais do que isso. Ele vai mostrar a nossa lealdade e a nossa fidelidade a Deus. E é justamente essa proposta que o Evangelho de hoje vem nos trazer. Mas será que nós estamos verdadeiramente dispostos a renovar continuamente o nosso compromisso, a nossa escolha pelo caminho da fé e da Palavra de Deus? Sim, meus irmãos, não fiquemos apenas e tão somente enfeitando o Evangelho, nos encantando com os ensinamentos, achando tudo muito bonito, mas sim tendo a coragem de sermos confrontados com a verdade. Essa é a provocação positiva que o Evangelho de hoje nos traz. Vamos falar agora do santo de hoje, que é Santo André Dung Lac e seus companheiros mártires. Ele era um vietnamita, foi nomeado sacerdote, de origem muito pobre, e nós sabemos que na Ásia também houve uma grande perseguição aos cristãos. E ela começou no século XVI e foi até quase o final do século XIX. Toda sorte de maldade e perseguição aconteceu com eles.
O sofrimento dos cristãos na Ásia culminou em 1886 com a morte de Santo André Dung Lak, com mais 117 mártires, que foram crianças, mulheres e homens que seguiam o cristianismo. Porém, quanto mais os cristãos foram perseguidos, nós vemos isso na história, mais a fé cristã se fortalecia e a devoção continuava cada vez maior. Nós temos visto aqui em nossas reflexões e nas histórias dos santos que aqui relatamos, que as vidas deles se resumiam em martírios, provações, mas muita caridade e amor ao próximo. Mas como eram esses santos? Nós temos que entender primeiramente que os santos foram pessoas normais como nós. Eles tiveram os defeitos mais diversos, eram mal-humorados, tinham acessos de fúria, de cólera, tinham suas manias, tinham seus problemas, mas eles não desistiram em nenhum momento de buscar a santidade, de trilhar o caminho previsto na palavra de Deus, que era o amor ao próximo, a caridade, a justiça, enfim, a fraternidade. Mas eu achei muito interessante a constatação de que à nossa volta, ao nosso redor, podem e devem existir muitas pessoas que buscam o caminho da santidade. Podemos começar primeiramente citando nossos pais, os nossos avós, aquelas tias que cuidaram tão bem de nós, que tinham aquele carinho, que demonstravam tanta bondade e afeto pela gente. Essas pessoas podem também ser exemplos de busca à santidade. Sim, meus amigos, meus irmãos, nós podemos muito bem estarmos lado a lado com pessoas assim, que buscam a santidade, e às vezes não nos damos conta disso. Pessoas bem-aventuradas, misericordiosas, com sede de justiça e que amam a Deus e ao próximo de uma maneira muito profunda. E é isso que Jesus propõe a nós. Ele não pede que mudemos a nossa vida. Ele pede sim que busquemos sempre melhorar cada vez mais e mais. Ou seja, sermos mais misericordiosos com os outros, mais justos, que sejamos mais solidários, enfim, que nós façamos a diferença no meio em que nós vivemos. Mas também e principalmente que nós possamos identificar aqueles que nos rodeiam e que podem nos inspirar a sermos melhores nesta vida. Que a gente se espelhe na história dos santos e também naqueles que estão ao nosso lado e que fazem um trabalho muito lindo em busca da santidade. Que eles possam sempre nos inspirar a sermos cada vez melhores nesta vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, fique na paz de Jesus e também com o meu abraço. Até a próxima.